Olá, olá, pessoal, boa noite. Então, vamos ao nosso terceiro e último dia das aulas do nosso workshop de transformação do sorriso com facetas de resina, tá? A ideia do nosso dia de hoje, da nossa conversa dessa noite, é apresentar um caso clínico de ponta a ponta, mostrando a transformação do sorriso, é um caso clínico novo, vocês ainda não viram, e mostrar o passo a passo da técnica, para que fique tudo muito bem sedimentado, para que vocês entendam aí esse quebra-cabeças que a gente apresentou no último dia, de uma forma bem calma, leve, tranquila, mais voltado para o passo a passo, para que vocês possam aí conectar pontos. Se ficarem dúvidas, mandem para a gente, para que a gente possa estar compartilhando essas mesmas dúvidas. A dúvida de um pode ser a dúvida do outro, e aí a gente tem a possibilidade de estar aí enriquecendo os nossos conhecimentos através dessas trocas, tá certo? Então vamos aí para a nossa conversa da noite. Eu espero que todos estejam tendo uma excelente semana e que estejam aprendendo bastante também, que estejam ansiosos aí para a gente chegar nesse momento de estar juntos aqui e poder conversar um pouquinho sobre as facetas de resina aqui no nosso workshop. Então eu vou iniciar fazendo o compartilhamento aqui do material que foi preparado especialmente para o dia de hoje, para o nosso encontro de hoje. E aí a gente vai falar, né? Vai mostrar um caso clínico de ponta a ponta, vai falar sobre a transformação do sorriso utilizando facetas de resina e principalmente fixar o passo a passo da técnica, tá? Boa noite, bons estudos para todos e vamos começar. Primeiro lembrete que eu gostaria de deixar para vocês é para vocês não deixarem de assistir as duas primeiras aulas, tá? Na primeira aula, a gente apresentou a técnica, falou sobre algumas possibilidades, mostrou como individualizar, deu algumas dicas bem legais. Como continuação, a gente deu as mãos na segunda aula e conectou mais pontos, mostrou mais possibilidades da técnica, técnica direta, semidireta, facetas de resina. A gente mostrou que podem ser feitos dentes posteriores, reabilitações, um caso bastante complexo. Então, a gente ampliou mais aí os horizontes da nossa técnica. E hoje a gente conecta os pontos, lembrando aí o passo a passo das facetas de resina, para que vocês possam deixar esses conhecimentos bem sedimentados e ver se vocês realmente querem incorporar essa técnica aí no dia a dia de vocês para facilitar o protocolo de confecção de facetas de resina na clínica de vocês, tá bem? Então, lembrando que essas aulas vão ficar gravadas no YouTube Prótese na Clínica, tá? Quem tiver com dificuldade de achar o link, pode buscar na bio do Instagram, do @prótese na Clínica, que a gente vai disponibilizar para vocês. E são os últimos dias para assistir. A gente não vai deixar essas aulas por muito tempo, porque por ser um workshop, para a gente estar valorizando aí quem está participando aqui com a gente, quem está nesse fluxo contínuo. E lá vocês vão encontrar outras aulas, outros conteúdos, assim como no Instagram, no @prótese na Clínica, a gente divulga bastante coisa para que vocês tenham sempre acesso a bastante conhecimento, tá? Lembrando do fluxo de trabalho da RTC, que é o nosso grande objetivo aqui essa noite, né? A gente recebe um paciente, ele tem a intenção de realizar as facetas em resina termocompactada. A gente vai fazer a documentação desse paciente, seja com escaneamento da boca, moldagem da boca, planejamento com enceramento, que pode ser analógico ou digital. Em seguida, a gente vai copiar essa anatomia do enceramento utilizando um índex transparente, que pode ser um índex em silicone analógico, ou pode ser um índex impresso digital. E por fim, a gente vai copiar, fazer o Ctrl V, né, dessa anatomia para a boca, colocando resina no interior desse índex transparente, levando em boca, encaixando e polimerizando essas restaurações, tá? Então, eu convido vocês mais uma vez a assistir às aulas anteriores, aonde na aula 1 a gente apresentou esse caso clínico,
com diastemas, estratificação. A gente mostrou um vídeo sobre o protocolo de estratificação, quais corantes usar, quais efeitos fazer. Isso ficou bem sedimentado, o pessoal comentou bastante que gostou e começou até a curtir alguns vídeos que a gente colocou sobre estratificação. Eu vi que muita gente procurou a gente para rever essa parte de estratificação, fez muito sucesso, tá? Então, na aula 1, vocês têm aí essa possibilidade de ampliar os conhecimentos em estratificação e em fechamentos de diastemas, com esse caso clínico que foi apresentado. Já na aula 2, a gente tem mais um caso de fechamento de diastemas, a gente tem casos complexos também na aula 2, um caso de reabilitação, inclusive, né? Esse foi o resultado do primeiro caso, mas a gente mostrou um caso bem grandão, envolvendo facetas superiores, inferiores, semidiretas posteriores, desgastes por biocorrosão. E hoje a gente vai utilizar esse caso clínico, que é um caso bem complexo, que também envolve uma equipe multidisciplinar, assim como o caso de ontem. O paciente apresentava genesias, o canino estava no lugar do lateral, os centrais, uma diferença muito grande de tamanho entre eles e os caninos, um diastema bastante desfavorável e o desafio de tornar esse sorriso mais harmônico, né? Esse caso ele foi conduzido ortodonticamente pela equipe de ortodontia da UFRJ, os professores Lincoln Nojima, Matilde Nojima, o professor Sequito, e eu tive a minha participação também aí nessa transformação do sorriso, e estando aqui hoje para apresentar para vocês esse caso clínico, tá certo? Então, o primeiro passo, pessoal, foi a documentação, como a gente já conversou. E aí, pela primeira vez nesse caso, a gente vai mostrar a necessidade de fazer preparos, de desgastar dentes. Não porque a RTC precisa de preparos, mas porque nesse caso os caninos estavam muito proeminentes e eles seriam restaurados com formatos de laterais. Então a gente precisava tirar essa cúspide vestibular, a gente precisava diminuir essa proeminência da face distal, reduzir um pouco o volume vestibular para que a gente conseguisse dar uma aparência de incisivo lateral, uma aparência mais suave para esse elemento dentário. Então, a gente foi para a boca, né, ver o que o paciente apresentava em boca após finalização ortodôntica, tá? Essa é a foto com o afastador, mostrando saúde gengival, mostrando que o paciente estava pronto para essa terapia. A gente fez a cópia do enceramento, né? Esse paciente teve um enceramento, as faces vestibulares, como vocês vão poder observar aqui, ó, elas eram bem fininhas, denotando que aqui a gente também ia precisar fazer um leve desgaste para ter espessura de resina e para não ficarem áreas sem resina e com diferença de cor. Então, nesse caso, a gente demandaria um desgaste, mas por objetivo estético também. Então, com base nesse enceramento, foram feitos os índices para mock-up e para as restaurações definitivas, que é esse índice híbrido que vocês estão vendo na fotografia. Tá? Observar o aspecto palatino desse enceramento, onde as interproximais são todas em resina, as incisais foram pouco aumentadas e a palatina foi mantida, assim como vocês vão poder observar aí no enceramento que não se estende a face palatina, né? Essas palatinas são todas em gesso. Então a gente carregou o índex para o mockup com a resina bisacrílica, levou em boca, deixou cerca de 3 minutos. Passado 1 minuto, a gente já tira esses excessos aí na cervical. Depois a gente remove esse mock-up, né, esse índex da boca. E esse foi o aspecto aí do nosso mock-up logo depois da remoção do índex, tá certo? O que vocês vão poder observar aí? Realmente, a gente vai precisar fazer um desgaste na vestibular dos caninos, porque eles ficaram mais amarelados. Um pouco aqui nessas regiões dos centrais, estão quase zeradas. E mais uma vez aí no canino do paciente que está
ocupando o espaço de incisivo lateral, né? Ele está localizado aí num local que seria o do incisivo lateral. E como é que eu consigo medir qual é a espessura do meu enceramento nessas regiões, né? Como é que eu consigo visualizar isso? Quando eu removo a minha resina bisacrílica da boca, eu consigo ver que ela está perfurada em algumas regiões. Então, eu posso posicionar essa bisacrílica em boca novamente e marcar essas regiões com grafite. Para quê? Para que eu possa ter nessas marcações um guia das regiões que eu vou realmente precisar realizar desgastes nas etapas seguintes, tá? Então, nós colocamos esse mockup novamente em boca, fizemos as marcações e a partir de então fizemos aí os leves desgastes só para a gente ter pelo menos 0,2, 0,3 milímetros de resina nessa face vestibular e conseguir mascarar um pouco a cor desse substrato para a gente não ter áreas ali sem resina e nuances diferentes, né? Resultados diferentes de cor. Em seguida, fizemos os desgastes lá na incisal dos caninos, né, que também estavam muito proeminentes, para a gente conseguir simular o incisivo lateral. Fizemos a profilaxia e a gente disparou aí na segunda-feira uma postagem mostrando a importância da escolha da pasta profilática para dentes que possuem facetas de resina. Tá? Nesse caso, a profilaxia foi prévia às facetas, mas quando o paciente já tem essas facetas, a gente não pode fazer jato de bicarbonato nas consultas de manutenção preventiva. Quando a gente for fazer profilaxia com pasta, o ideal é que sejam pastas para o polimento de resina, e se não forem, que sejam pastas profiláticas com um baixo RDA, com uma baixa abrasividade, para que essas pastas não desgastem, não abrasionem a resina, tornando-a mais porosa, mais suscetível à coloração, a desgaste, diminuindo a longevidade estética e funcional dessas restaurações. Além disso, a gente não pode dar jato de bicarbonato em facetas de resina, tá, gente? É contraindicado pelo mesmo motivo, né? Causa irregularidade. Essas irregularidades são fragilidades, tanto para corar quanto para fraturas, para desgaste. Então, em seguida, nós partimos para a parte restauradora, né? A etapa restauradora, que iniciou pelo condicionamento ácido, visto que estamos trabalhando em esmalte e, apesar de estar usando um adesivo autocondicionante universal, a gente está trabalhando em esmalte e os adesivos autocondicionantes são autocondicionantes para a dentina. Em seguida, fizemos a estratificação dessa dentina e na aula 1 a gente mostrou um vídeo bem completo sobre como estratificar, quais corantes utilizar, como escolher a resina, que geralmente é um tom mais escuro para estratificar a dentina, em relação à cor final do esmalte que a gente quer chegar. Após a estratificação da dentina, nós fizemos a compactação do esmalte no interior do índex e, nesse caso, aquecemos em dispositivo próprio. A gente utilizou o Retap, que é o quê? Essa superfície sobre a qual foi colocado o índex, ela aquece a uma temperatura de 69 graus Celsius, fica tipo uma chapa, um forno, aquecendo. E aí, em seguida, a gente coloca, né, carrega o índex com a resina e deixa ele ali durante 15 minutos aquecendo o conjunto índex-resina. Uma pergunta que eu recebi bastante ontem. Quanto tempo eu deixo o material aquecendo? São 15 minutos mesmo, por isso que a gente ouviu? Tanto para a água quanto para o dispositivo, são 15 minutos, tá, pessoal? E em quanto tempo eu posso tirar o índex do dispositivo e levar para a boca? O menor tempo possível. Eu não quero que esse conjunto perca calor. Eu quero que ele esteja o melhor, né, mais aquecido possível para essa resina fluir e copiar a anatomia do meu enceramento que está ali reproduzida no silicone transparente. Ok? Então, o conjunto vai ser levado em boca, tá?
Em seguida, a gente vai promover vibrações utilizando o dispositivo vibrato, que é para ter o escoamento dos excessos de resina através daqueles ductos, para que essa resina possa fluir e a gente consiga ter uma menor quantidade de excessos. Tá? Em seguida, a fotoativação. Falei no primeiro dia, falei no segundo dia. Hoje eu introduzi aqui um slide relembrando esse ponto. Tá? As pontas do fotopolimerizador devem estar o mais próximas possíveis da superfície de restauração em resina. Primeiro ponto. Quando a gente trabalha com índex, a gente tem essa fragilidade, não vai estar o mais próximo possível. Então, a gente vai tirar o índex e vai fazer uma fotoativação complementar de 70 segundos por 10, tá? Para vocês conseguirem ter uma melhor conversão da resina. Segunda coisa, se vocês forem olhar a bula do fabricante das resinas que vocês estiverem usando, eles vão recomendar um tempo de fotoativação. O que é importante, pessoal? Vocês podem exceder o tempo de fotoativação, não tem problema. Mas nunca abreviem o tempo de fotoativação e a energia necessária para polimerizar essas resinas, tá? Nunca diminua. Outro ponto que é muito importante, principalmente agora nos contextos dos fotos de alta potência, né, e com luz ultravioleta que aquece mesmo, muitas vezes a gente vai estar fotopolimerizando restaurações e essa luz do fotopolimerizador vai aquecer o dente do paciente. O paciente vai reclamar, está quente. O que a gente faz para melhorar isso? Quando eu estiver fotoativando, ou eu mesma ou a minha auxiliar vão estar jogando jato de ar, não é água, é ar, ali nesse índex ou nessa restauração. Para quê? Para perder calor, para a luz perder calor para o ar e ficar mais confortável para o paciente o processo de fotopolimerização, ok? Então, como a gente teve algumas perguntas, alguns comentários aí sobre fotopolimerização, eu vi que muitas pessoas me perguntaram sobre um fosfopolimerizador específico que eles viram, né, que estava tendo uma promoção essa semana. Muita gente me perguntou, recebi vários alunos falando sobre isso, porque a gente comentou sobre fotoativação no workshop. Então, eu resolvi acrescentar aí algumas dicas sobre fotopolimerização, para que vocês sejam eficientes nesse procedimento, nessa etapa, que é tão importante para a longevidade das instalações de vocês. Após a fotoativação, a gente vai remover o conjunto da boca e aí está tudo com excessos. A gente não decidiu utilizar as matrizes interproximais, a gente fez tudo de forma única. Então, a gente tem esses dentes unidos na interproximal, a gente vai ter que começar essa remoção de excessos com uma lâmina 12 e com pontas diamantadas para individualizar esses dentes, passar uma tira serrilhada, tá? E não é tira de lixa, é uma tira serrilhada, tipo mini cut, nas interproximais, para única e exclusivamente separar esses dentes, individualizar esses dentes. Em seguida, a remoção de excessos com lâmina 12, observando que a minha superfície cortante da lâmina 12 está sempre voltada para o dente, nunca para a gengiva. Não pode ser a lâmina 12D, tem que ser a lâmina 12, tá? Se for a 12D, qual é o problema? A 12D, ela também tem face cortante no outro lado. Ela é uma 12 dupla. Então, conforme eu vou cortar tanto a parte gengival quanto a parte dentária com excesso de restaurações. E aí, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou fazer aí uma cirurgia periodontal nessa região que não foi programada. Não pode ser a 12D, a lâmina 12, a lâmina sempre voltada para o dente, nunca para a gengiva. Em seguida, a gente vai continuar a remoção de excessos com a ponta diamantada no F, que é a fina, finalizar com a FF, que é a ultra fina, não passando na face vestibular, a gente está passando aqui nas interproximais, tá? A gente posicionou a ponta aqui só para foto, mas a gente está usando ela só nas interproximais e cervicais para remoção de excessos. E aí a gente finaliza com a multilaminada, que é aquela que só vai alisar, que não vai estar desgastando as nossas resinas. Feito o acabamento, a gente parte para a etapa de polimento, que a gente conversou ontem, mostrou.
que a gente geralmente indica as borrachas DIF e espirais. Não são essas que estão na foto, essas que estão na foto são as DIFs convencionais. Hoje a gente já tem as DIFs espirais incorporadas com carpeto de silício, que puxam bastante o brilho da restauração. A gente começa pela amarela, finaliza pela branca, passa as nossas pastas de polimento com feltro, como a gente já conversou ontem. Lembra de passar o superfluoide nas interproximais, e com isso nosso polimento vai estar aí finalizado. E aí a gente tem a finalização do caso, que era um caso muito complexo, que a gente tinha caninos dos lugares dos laterais, e esses ribos laterais, né, na região dos centrais, existia genesias, distribuições muito inadequadas dos dentes, e a gente conseguiu aí, só com acréscimos, sem preparos e sem restaurações indiretas, oferecer para o paciente um resultado bastante interessante dentro daquilo que ele apresentava inicialmente, tá? Então, aqui é o sorriso novo do paciente, né? As cervicais não eram expostas, não ficavam expostas. A gente vê que a gente conseguiu mascarar bem legal a cor, o aspecto do canino. Apesar de não ter desgastado muito, a gente só tirou as partes proeminentes e tornou ele mais semelhante a um lateral, graças às marcações que, nesse caso, nós fizemos em modelo de gesso, como a gente mostrou no início da aula. Então, pessoal, qual é a mensagem que fica desses nossos 3 encontros, da técnica e de tudo que a gente conversou nesses últimos dias? Se vocês seguirem o passo a passo da técnica, vocês não vão precisar estar esculpindo todas essas restaurações em boca de uma vez só, com tempo clínico elevado, sobrecarregando fisicamente a todos vocês e exigindo bastante tempo dos pacientes de vocês. E vocês vão obter sorrisos harmônicos, vão realizar tratamentos estéticos, seguindo um protocolo que é bastante previsível, que a gente sabe qual é o resultado que a gente vai ter, e tendo segurança e eficiência nos tratamentos estéticos de vocês. Vocês não precisam ter a habilidade de um gênio, nem super treinamento de anatomia, desde que vocês tenham um bom enceramento, vocês vão conseguir simplesmente seguir o protocolo e copiar esse enceramento na anatomia dos dentes definitivos que vocês vão fazer, tá? E aí vem aquela pergunta, né? Você acha importante incorporar essa técnica no seu dia a dia? Se você tem uma demanda de pacientes insatisfeitos com seus sorrisos, ou mesmo se você tem alguns pacientes que já te procuraram querendo fazer facetas de resina, mas que você não topou esse desafio porque não sentia segurança do resultado que ia oferecer, lembre-se que, além disso, se o paciente achava que precisava fazer um investimento muito alto, como o das facetas de cerâmica, no caso das facetas de resina, a gente consegue reduzir esse custo e tornar o tratamento mais democrático. Além disso, a gente tem uma técnica que é altamente conservadora, que raramente vai demandar desgastes e que, na maioria dos casos, ela não vai ter desgaste nenhum. Então, eu convido vocês, tá, a aproveitar essa oportunidade dessa semana, onde a gente quis apresentar a técnica para vocês, mostrar o quanto ela é inovadora, previsível, quanto é possível que várias especialidades consigam trabalhar com essa técnica e obter a excelência nos seus casos. Dessa forma, a gente apresenta a nossa mentoria para quem ainda não conhece, tá? Você vai ter a possibilidade de dominar essa técnica, é um curso que é 100% online, mas que tem bastante teoria, tem bastante prática, muita carga horária de hands-on, para vocês irem fazendo com calma, apresentando para a gente. Eu vou acompanhando com você. A gente tem discussão de casos clínicos, a gente tem encontros quinzenais, que são depois do horário, que são à noite. Para quê? Para que vocês possam chegar em casa e conversar, separar o material de vocês e conversar com a gente sobre aquilo que está sendo feito, mostrar os trabalhos que vocês estão fazendo nos hands-on e para que eu possa estar dando um feedback para vocês, compartilhando as minhas experiências com vocês, tá? O objetivo dessa mentoria é que vocês sejam capazes tanto de planejar quanto de transformar o sorriso dos seus pacientes,
para realizar 6 ou mais facetas diretas de uma só vez, sem precisar estar esculpindo dente a dente na boca dos pacientes de vocês. Além disso, a gente tem teoria, vídeo e hands-on de simulação clínica, que é um mock-up, dicas para tornar ele mais ágil, casos clínicos sendo filmados, para vocês verem como faz, quais são as dicas, quais os pulos do gato. Tratamentos de elementos isolados com estratificação ou mascaramentos de substratos, facetas múltiplas com acréscimos de esmalte, facetas múltiplas estratificadas com acréscimos de esmalte e dentina, mostrar como estratificar, como esculpir aquela dentina, né, no caso da estratificação, quais corantes utilizar, quais as melhores resinas para facetas utilizando a resina termocompactada. Então, pessoal, não é simplesmente um curso online com um bando de informações teóricas que a gente joga e as pessoas absorvem. Não, é uma mentoria, onde vocês vão ter, sim, uma carga horária teórica, uma carga horária prática, para que vocês pratiquem. Vocês vão ter um tempo para mostrar esse trabalho, para que eu possa dar meu feedback, orientar o que pode melhorar em relação àquilo que está sendo feito. E também vão ter uma mentoria durante 3 meses em um grupo exclusivo no WhatsApp, onde eu vou estar vendo os trabalhos de vocês, onde a gente vai compartilhar várias informações, tirar dúvidas. A gente tem também uma comunidade exclusiva no Facebook que é feita justamente para discussão de trabalhos hands-on e casos clínicos. A gente tem todas as aulas gravadas e demonstradas por mim, tá? Então tá tudo ali feito, demonstrado, todo o passo a passo disponível, sem segredos. A gente também tem um programa de laboratório à distância para que vocês treinem bastante, como eu falei. A gente tem uma carga horária muito boa de hands-on, que a ideia é vocês treinarem e verem diferentes possibilidades com a técnica, desde a confecção de diferentes índices unitários, múltiplos, com matriz proximal, a técnica para dentes escurecidos, estratificados, unitários, múltiplos, envolvendo só acréscimos de esmalte. Então, todas essas nuances são abordadas no nosso curso. Além disso, vocês vão ver como fazer planejamento e indicações de facetas, restaurações unitárias com estratificação e mascaramento de substratos, facetas múltiplas só com acréscimos de esmalte, facetas múltiplas e fechamento de diastemas associados à estratificação. Tudo isso para que você aprenda a fazer o passo a passo, domine a técnica, treine bastante, tudo com a minha supervisão e sinta segurança para indicar, planejar e implementar a técnica no seu dia a dia. Eu não quero que seja mais um curso de gaveta. Eu quero que isso mude a sua prática clínica. Então, a gente tem módulos, né? A gente tem análise estética do paciente, para vocês conseguirem olhar o paciente e ver o que não está legal, o que precisa ser mudado. A gente tem um curso bônus de fotografia com câmera e com celular. A gente tem teóricas sobre facetas de resina guiada com uma abordagem simplificada para transformar o sorriso, mostrando o protocolo várias vezes, com vários casos clínicos, para que vocês possam esgotar bastante o tema, ver bastante casos. Critérios para o encerramento, como deve ser o nosso encerramento, para que a gente possa planejar certo, encerrar certo e ter resultados eficientes. Hands-on para elementos isolados envolvendo só esmalte. Hands-on para elementos isolados envolvendo acréscimos de esmalte em dentes unitários e dentes múltiplos. Elementos isolados envolvendo a técnica estratificada com aumentos incisais maiores. Facetas em resina guiada, vários casos clínicos, várias possibilidades, qual resina usar, por que aquecer, como aquecer. Revisão para facetas múltiplas anteriores, com casos simples e também com diastemas e casos complexos posteriores. E a gente tem alguns bônus. Quais são esses bônus? A gente tem a aula de solução de intercorrências com participação do nosso querido professor Sequito, meu super parceiro aí em todo esse trabalho.
as RT6, que eu agradeço muito a participação deles. Eu tenho certeza que vocês vão adorar ver tudo que pode dar errado e como resolver. Bônus número 2, associar o clareamento com facetas. Como é que eu otimizo o meu clareamento? Tem uma aula, uma degustação no nosso YouTube, Prótese na Clínica, que fala como potencializar os resultados com clareamento, dá uma degustação sobre clareamento, mas a gente tem uma aula inteira sobre isso para otimizar muito os protocolos clareadores de vocês, que é mais um bônus do nosso curso, e essa aula é dada por mim. E a gente tem uma aula específica, né, bônus também, de manutenção das facetas diretas em RTC, seja manutenção, protocolos de manutenção e também como manejar pacientes que têm um bruxismo diurno e noturno e que querem colocar facetas de resina, porque isso é muito comum, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa saber manejar esses pacientes para aumentar a longevidade clínica deles. Tá? Então, os cuidados, pacientes que apresentam para a função e um curso de fotografia com máquina e celular para você parar de não tirar foto dos seus casos, tá? Se você tem um celular que tira fotos, você já tem meios para estar fotografando seus casos, já tem protocolos para você melhorar essas fotografias e começar a divulgar o seu trabalho, começar a documentar esses trabalhos lindos que você vai fazer. O conteúdo é extenso e atualizado, extremamente atualizado, com o que tem de mais novo sobre estratificação, opacificação, produção de guias. Nesse formato e com essa quantidade de informações, vocês só encontrariam se vocês fizessem um curso de especialização com uma carga horária bem grande, para que vocês conseguissem fazer todo esse protocolo. Isso com vídeos, com cada etapa prática, com muita prática e acompanhamento, tá? A quantidade de horário e de prática que a gente tem aqui, a gente só conseguiria se fosse um curso de atualização. Mesmo que fosse um curso de uma semana, a gente não conseguiria abordar todo esse conteúdo que o nosso curso apresenta. Ainda mais com os bônus. Então, eu gostaria de contar para vocês que a gente está com super condições aí para esses próximos dias, tá? Por isso, a gente deixa aqui um convite para quem quiser fazer parte da mentoria, para quem quiser vir com a gente fazer parte desse grupo, para que aproveite essas oportunidades especiais que estão aí nesses últimos dias dessa semana, que é a nossa semana do workshop, tá? Para que vocês venham com a gente tem aqui o nosso Instagram, vocês se inscreveram no link, a gente tem também um link na descrição da nossa bio, e vocês podem entrar em contato para que a gente inicie aí a mentoria. Além disso, a gente tem aí um bônus exclusivo, mais um, vocês estão cheios de bônus, como eu disse, essa semana é especial, que a gente vai ter o sorteio de um kit completo da resina forma da Ultradent, mas só para os 15 primeiros inscritos. Então, a partir de agora, desse momento que eu estou falando, os 15 primeiros que se inscreverem vão concorrer a esse kit da resina forma, além de mais de R$ 500 em premiação. Tá? Então, vocês vão ter o curso, vocês vão ter a ajuda para fazer o caso clínico de vocês e converter esse investimento em caso clínico, né? E, além disso, vocês podem estar ganhando aí resina para trabalhar nos casos de vocês. Além disso, esses alunos, os primeiros a se inscrever, também vão ter acesso a 2 anos a essa mesma plataforma para os inscritos na próxima segunda. Tá? Então, os primeiros a se inscreverem vão ter não só o tempo do curso, mas 2 anos de acesso à plataforma. A plataforma é a Hotmart, que é super segura, uma das plataformas mais seguras para cursos e conferências online, então é bem confiável mesmo para que a gente possa estar trabalhando juntos aí durante esse período e evoluindo bastante sempre, tá? Então, você pode receber um link de inscrições durante 30 minutos antes para ter a chance de concorrer ao prêmio do curso. Entre nesse grupo exclusivo de WhatsApp de interessados na mentoria. A gente mandou para vocês, todos os que se inscreveram no workshop receberam esse link para se inscreverem nos próximos 30 minutos. E aí, vocês se inscrevendo, vocês terão aí o direito
de participar desse sorteio e de ter esses benefícios, tá? Esses bônus, eles são especiais para este momento, para esse evento, workshop. A gente não vai poder estender além desse evento, porque senão não é justo com aqueles que estavam aqui com a gente participando, tá certo? Então, aproveita, não pensa muito e vem com a gente. Eu espero que essa técnica seja realmente muito importante, que vocês possam incorporar muitas informações no dia a dia de vocês, ampliar a gama de tratamentos que vocês já fazem, aprimorar cada vez mais na técnica, assim como a técnica vem se aprimorando, né? Nós vamos melhorando na técnica conforme nós vamos fazendo, e que ela possa trazer várias possibilidades, como a gente mostrou na aula 1, o universo de aplicações da NTC da aula 2, e agora a aula 3, que vocês relembrem esse protocolo e vejam, poxa, é possível, eu vou conseguir fazer. Agora é a hora de entrar nesse universo. Eu não posso mais encaminhar esses pacientes, porque eles estão me procurando e eu não estou fazendo porque eu não me sinto seguro. Mas agora eu encontrei um caminho para me sentir seguro e é aí que eu vou. Então, pessoal, muito obrigada. Eu espero que tenha ficado tudo muito bem sedimentado. Obrigada por esse encontro. Tendo dúvidas, mande para a gente vai responder ao máximo possível, compartilhando essas informações, inclusive via stories, para que outras pessoas possam assistir em tempos diferentes e tirar todas essas dúvidas. Tá? Uma excelente noite. Espero vocês na mentoria. A gente se encontra lá.